Hello, peoples! Aqui quem fala é o professor Arthur Barbosa, de Biologia, da equipe do GM. E eu queria trazer uma super dica para você sobre esse assunto aqui, ó, osmose. Mas espera aí, antes de a gente começar, se inscreve aqui embaixo, ó, no nosso canal, e aí você vai ser sempre avisado quando tiver dica, quando tiver vídeo novo aqui. E ainda tem mais, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer interação com o nosso curso também você pode falar aqui embaixo, beleza? Então, o que a gente vai falar sobre osmose? Lembra lá, a osmose é um tipo de fluxo de substância, em específico a água, que vai acontecer através da membrana plasmática. Existem vários tipos de transporte. Existem transportes de pequenas moléculas, de pequenos solutos, tá? Transporte ativo, transporte passivo. Lembra lá, o transporte ativo é aquele que vai ter gasto de energia, a gente vai utilizar ATP. Já o transporte passivo é aquele que não vai ter gasto de ATP. E aí o que a gente pega? Nesse transporte passivo, sem gasto de ATP, sem gasto de energia, a gente pode ter dois tipos de difusão. Uma difusão simples e a outra que é chamada de difusão facilitada. Se você quiser mais dicas sobre isso, fala aqui com a gente, manda mensagem aqui pra gente que a gente prepara um outro vídeo explicando isso. Mas dentro desse tipo de difusão, dentro desse tipo de transporte passivo, eu queria estar trabalhando aqui essa questão de osmose. Então vamos lá, vamos entender o que acontece. É muito fácil, mas muito aluno acaba se atrapalhando. Então, vamos lá ver o que você precisa saber. A primeira coisa que você vai ver aqui é que eu vou separar 3 copos, tá? Esses 3 copos são copos iguais e eu vou botar a mesma quantidade de água dentro deles. Vou completar com água e aí eu vou colocar uma hemácia, certo? A hemácia, para quem não lembra, é aquela célula que a gente encontra no sangue, que está responsável pelo transporte de gases, como o oxigênio e o CO2 dentro da nossa circulação. Então, a hemácia que você vê aqui, ela tem uma concentração em seu interior de 0,9%. Beleza? Tranquilo? O que eu vou fazer? Vou pegar uma colherzinha aqui e vou colocar um tipo de suco em pó. Um suco em pó que você toma aí no seu almoço, tá? E aí o que acontece? No primeiro copo eu vou colocar uma colherzinha desse suco. No segundo copo eu vou colocar 3 colherzinhas desse suco. E no terceiro copo eu vou colocar 6 colheres desse suco. O que acontece? Eu vou ter diluições diferentes. Eu vou ter um copo pouco diluído, né, com pouco pó, um copo intermediário e um copo que vai ter um suco mais concentrado, vai estar aquele gosto forte. E aí as hemácias são mergulhadas dentro. O que vai acontecer? A osmose vai ser esse fluxo de água, ou para dentro da célula ou para fora da célula. E é isso daí que as questões de vestibular, elas vão cobrar da gente. Para a gente fazer isso, é super fácil. Primeiro, eu gostaria que você acompanhasse separando a solução e separando a célula. Por exemplo, eu vou usar a solução como parâmetro aqui, tá? Essa solução, em concentração à célula, ele vai ter uma tonicidade, vai ter uma concentração diferente. Se o suco fica 0,3% e a hemácia 0,9%, então a hemácia é mais concentrada do que o suco, porque 0,3 é menor do que 0,9. Então, como é que a gente diz que é menos concentrado? Menos é hipo. Então, a gente vai dizer que essa solução, que é menos concentrada, vai ser hipotônica. Já a célula, ela vai ser hipertônica. Agora, vem comigo e olha essa daqui, tá? Essa solução, ela tem 1,8%. Nossa hemácia, 0,9%. O que é que eu tenho? Uma solução hipertônica, mais concentrada, e uma célula hipotônica, menos concentrada. E no final, a gente vai olhar esse copo aqui do meio, que ele tem uma concentração de 0,9 e a hemácia também tem de 0,9. Bom, agora que você já pegou o seu caderno, fez essa tabelinha, colocou hipo, hiper, hiper
hipo, a gente vai entender o que é osmose. Osmose é a passagem da água de uma solução que ela está hipotônica para uma região hipertônica. Qual é o objetivo da água? É diluir essa solução. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A célula é hipertônica, a água é hipotônica. Então, a água vai passar da solução para a célula. Se a água entra na célula, essa hemácia ela vai inchar, ela vai ficar bem cheia, o seu volume vai inchar, podendo lá na frente romper, essa hemácia estourar. Já nesse caso aqui, a gente tem a solução hipertônica e a célula seria hipotônica. Então, o que vai acontecer? Como a célula é hipo, a água vai de hipotônico para hipertônico. E aí, ó, a água migra da célula para a solução. Como a célula perde água, essa célula vai começar a murchar, certo? Então aqui, ó, a célula ganha água e aqui a célula perde água. E nesse local aqui, como a concentração das duas é igual, a gente vai chamar de isotônico. Por quê? Porque a concentração da solução é igual à concentração da célula, ok? Então aqui a quantidade de água que entra vai ser basicamente a quantidade de água que sai. Existe uma pequena dinâmica aqui de entrada e saída de água, certo, gente? Então a minha dica é o seguinte: sempre que cair uma questão de osmose, não perde, não quer acertar, não arrisca, não. Faz essa tabelinha, solução e célula, marca quem é hipertônico, quem é hipotônico e no demais você vai saber, tá? Lembrando que quando a célula ganha água, ela incha e quando ela perde, ela vai murchar. Mais detalhes sobre isso, segue lá o nosso perfil e não esquece de marcar aqui, tá? Acompanha todos os nossos vídeos. Até lá, eu te aguardo num próximo vídeo. Valeu!